Senhor presidente, deputados, galeria, imprensa, deputada Nina, semana passada eu estava ausente da Assembleia, problema de saúde, e não tive a oportunidade de me pronunciar a respeito da palhaçada de Valdir Maranhão e Flávio Dino. Envergonhando, deputada Nina, o nosso Estado, sendo motivo de piada o Maranhão. Quando eu li a época sobre o Valdir Maranhão, eu não sabia se eu ria ou se eu ficava com vergonha pelo Valdir, ou se eu ficava com vergonha por nós, maranhenses, de ter um presidente interino da Câmara que nos fizesse passar tanta vergonha assim, e um governador extremamente louco, que tinha fama de inteligente, que essa fama foi por água abaixo. Se ele alguma vez na vida, presidente Humberto, teve fama de inteligente, Flávio Dino, essa fama realmente foi por água abaixo. Eu, sinceramente, acho e fico muito impressionada com tudo que aconteceu. O Valdir Maranhão agora está aí, um deputado completamente desmoralizado, inativo, decorativo, deputado Vinícius. Como disse o primeiro secretário da Câmara Federal, a que ponto se chega? É uma vergonha. Virou piada no país, acho que até no mundo. Valdir Maranhão virou piada, presidente Humberto. E aí, ele virou piada por quê? Através de uma ideia fracassada de quem? Ora, do professor de Deus, Flávio Dino, o que tudo sabe, e fez ele cometer essa insanidade, essa maluquice, essa loucura, que não tem a menor explicação, que, como disse a época, fez até Renan parecer um estadista, deputada Adilásio. O que significou aquilo semana passada? Eu me corroía, deputada Adilásio, na cadeira para estar aqui. O que significou Valdir Maranhão e Flávio Dino fazendo aquela pataquada? Pior do que ele, só Gleisi Hoffmann, mais os três caminhando, dizendo que agora cancelou, tá tudo certo, vai dar certo. Pelo amor de Deus, o que Flávio Dino fez com o nosso Estado, a gente ri, mas é uma coisa extremamente séria. Hoje você chega nos outros estados, ou alguém vira para você e fala do Valdir Maranhão, que é o Valdir Maranhão. É aquela pessoa que se nega por tudo a sair do cargo de presidente da Câmara Federal sem ter a menor condições de exercer a função de presidente da Câmara, deputada Adilásio. Uma pessoa dessa que anula a deputada Francisca Primo, anula, simplesmente ele se achou no direito de anular a decisão de centenas de deputados por causa de Flávio Dino. Flávio Dino disse para ele acreditou e foi lá. Mas essa é a arrogância e a política de Flávio Dino. É assim que funciona. E esse governador, deputada Adilásio, eu não sei mais nem o que dizer do governador. Só que, em paralelo aos estardalhaços do deputado Valdir Maranhão, como presidente na Câmara, vieram, e agora falando muito sério, vieram as sujeiras por debaixo do tapete, que foram varridas, né, para debaixo do tapete, pelo Edmar Cotrim, deputada Adilásio, e pelo governador Flávio Dino, que não deixa de ter uma participação na história.
Edmacutrim nomeou o filho de Valdir Maranhão no Tribunal de Contas, o Tiago Maranhão, médico. O rapaz mora em São Paulo. E pior do que isso, só o Edmacutrim dizer que estamos fazendo tempestade em copo d'água. Ele realmente não tem noção do que faz e do que diz. Acho que nós já sabíamos disso desde quando a ficha corrida do Edmacutrim. Quem não conhece a ficha de Edmacutrim? Chantagem, extorsão, propina, política. Todos conhecemos. Elegeu o filho em segundo lugar para deputado estadual nesta casa, através de quê? Chantagem com prefeitos. Quem investigou isso? E agora, eu acho que precisa haver uma investigação rigorosíssima. Não é em cima do Tiago Maranhão, não. É em cima do Edmacutrim. Ele que empregou a deputada Nina Mello. Ele que colocou o Tiago, sabendo que o Tiago era médico e morava em São Paulo. Ele que colocou o rapaz lá. Troca de favores. E aí, fica todo mundo agora querendo achar que se convencer, vai passar, como tudo passa. Não é nada demais, é mais uma. Só que é mais uma, e aí eu alerto nacionalmente a imprensa que agora escute a voz aqui do Maranhão, que o conselheiro do TCE de Edmacutrim, esse que empregou Valdir Maranhão, o filho de Valdir Maranhão, que ele não acha nada demais, deputado Ricardo Rios, empregar o filho de Valdir Maranhão, e agora todo mundo vai em cima do filho de Valdir Maranhão, do Tiago Maranhão. Quem tem que devolver os recursos é Edmacutrim. Quem tem que ser investigado, deputado Edilásio, é Edmacutrim. Agora eu acho muito engraçado, vai todo mundo em cima do Tiago Maranhão e Edmacutrim por fora. Ninguém fala do Edmacutrim. Por que será que ninguém fala do Edmacutrim? E ainda tem a cara de pau de dizer que isso é tempestade em copo d'água. E aí eu acho que a Procuradora-Geral de Justiça tem que entrar no caso e tem que investigar, assim como esta casa tem que investigar. Fiz um requerimento, deputado Edilásio, para o reitor da UEMA vir prestar os esclarecimentos sobre o que foi feito até agora, sobre os repasses a Valdir Maranhão. O outro caso agora, que Valdir Maranhão, nesses 2 anos, a Secretaria de Transparência é rigorosíssima, né, deputado Edilásio, com os seus opositores, com os opositores do governador, que o governador é carrasco, inventa, cria, mas com os dele ele não faz nada. Valdir Maranhão recebeu 1 ano e meio o salário, não teve nada, se não fosse a imprensa brasileira nos dizer, deputado Edilásio, escarafunchar a vida do Valdir Maranhão se não fossem as atrapalhadas dele e do Dino. Nós não íamos saber. E aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Transparência? Cadê Rodrigo Lago, que não tomou nenhuma providência? Para cobrar, para apurar e cobrar a devolução do dinheiro de Valdir Maranhão. O problema é que nesse governo, deputado Edilásio, todos são omissos às ilegalidades praticadas por seus aliados, mas muito ferrenhos
quanto a seus inimigos, quando inventam e fazem o que for para prejudicar aqueles que estão no seu calcanhar. E aí, depois de tudo, ainda vem Flávio Dino oferecer abrigo para Valdir Maranhão como secretário e até espaço, deputado Otelino, no PCdoB. Mas investigar Valdir Maranhão e os salários que ele recebeu da UEMA no tempo que ele passou recebendo este salário, não abre a boca. E isso, deputada Edilásio, porque existem provas incontestáveis. Está ali, o fato é este, ele recebeu. E aí? Aí vem a Universidade Estadual, totalmente omissa, deputado Souza Neto, anunciar que agora vai fazer uma auditoria, que vai pedir a devolução do recurso. E mesmo a UEMA reconhecendo o pagamento indevido, sendo fato público, deputado Edivaldo, e notório, cadê a Secretaria da Transparência para se manifestar? Para tomar providências da ilegalidade? Eu pergunto, cadê a Secretaria da Transparência? Não estão no combate à corrupção, deputada Edilásio? No combate aos gastos públicos? Aí, nessas horas, o Rodrigo Lago fica pianinho, caladinho e não faz nada. Eu sempre digo que é um governo criminoso, elabora relatórios, deputada Nina, contra seus adversários, para prejudicá-los, mas quanto seus aliados, nada acontece. Por isso, eu realmente vou requerer, já fiz o requerimento hoje, eu quero ver se esta Assembleia, amanhã, deputada Edilásio, negar a vinda do reitor da UEMA nesta casa, aí eu vou dizer, aí o estardalhaço vai ser maior do que o presidente Humberto imagina. Porque é uma vergonha, é uma imoralidade esta casa se agachar deste jeito para este governador. Nós não podemos agora ter informações do reitor da UEMA do que de fato aconteceu ali com Valdir Maranhão? Eu quero ver se esta casa vai negar. Porque aí esta casa é digna de vergonha. Aí eu vou dizer, sinto muito, senhor presidente Humberto, me arrependi de ter votado em Vossa Excelência. Essa casa é digna de vergonha. E vou dizer para os demais deputados que têm o poder de voto. O fato é que, sinceramente, a sujeira que se encontra o Brasil, a sujeira que se encontra o Maranhão, ninguém aguenta mais. É uma pouca vergonha, deputado Edivaldo. Eu estive acompanhando o promotor Zanoni Passos, até está querendo investigar esse caso, deputado Edilásio. Só que ele não envolveu o Edmar Coutrin. A principal figura do crime, ele não envolveu. Ele envolveu o Tiago Maranhão. O Edmar Coutrin nada. Eu quero entender por que que todo mundo tem tanto medo deste senhor. Eu quero saber por que que todo mundo tem medo deste conselheiro do TCE. Eu quero entender por que que todo mundo fecha os olhos para as barbaridades que este senhor comete. E aí eu vou repetir: chantagem, extorsão, propina e política. E aí, o Maranhão nada faz. É preciso a imprensa nacional abrir os olhos para o que está acontecendo no Maranhão. Abrir os olhos para um conselheiro criminoso do TCE
ele fez com o Tiago Maranhão é fichinha, deputada Nina, perto dos crimes que comete há muitos e muitos anos. E onde vai parar? Quando vai acabar? Aí as pessoas até debocham, ele está quase para se aposentar. Será que é assim? Isso é uma pouca vergonha. Isso não pode, isso não tem razão de ser. Essa Assembleia tem o dever de fiscalizar isso, deputado Wellington. Nós temos o dever de fiscalizar, deputado Adilásio, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Jamais fechando os olhos, deputado Edivaldo, como faz Flávio Dino. Verdadeiro absurdo o que acontece no Maranhão, que só agora fica claro para as pessoas depois que houve uma confusão na Câmara através de um deputado completamente atrapalhado e desnorteado, comandado pelo governador. Aí começa a abrir a caixa preta. Só que antes todo mundo falava com nada. Porque não adiantava falar. Outro fato é que Edmar trocou favores com Valdir Maranhão. Ou seja, o filho de Valdir Maranhão recebia salário morando em São Paulo, que ele sabia, e, em troca, Edmar tinha um parente no gabinete de Valdir Maranhão, em Brasília. Então, eu acho que Edmar Coutrin, conselheiro Edmar Coutrin, tão temido, nunca me esqueço, deputada Adilásio, ano passado chegou um prefeito na minha casa: deputado, eu queria tanto votar na senhora, mas minhas contas ele vai rejeitar. Eu não posso, deputado, eu não posso. Quase chorando de medo de Edmar Coutrin. E eu fiquei parada me perguntando o que significa isto. Aí depois eu entendi. O filho dele foi o segundo mais votado do Maranhão. Alguém conhece Glaubert Coutrin? E aí vão me falar: alguém te conhecia, Andréia? Ricardo Murat tem história política. É trabalhador, realizador. Trabalha há mais de 30 anos pelo Maranhão. Voto de confiança mesmo, Nina. Deputada Nina, não tenho vergonha alguma de dizer. Mas eu trabalho muito diariamente para chegar hoje onde eu cheguei. Ninguém exerce o meu mandato. O meu mandato, quem exerce sou eu. Então, eu realmente acho que temos que refletir sobre o que acontece hoje no nosso Estado. É muito natural, deputado Souza. E isso, se você tem, deputado Edivaldo, um filho político, um pai médico, seu filho pode admirá-lo e querer ser um médico. Isso acontece na política. Eu, desde pequenininha, acompanhava meu pai. E isso poderia ser com Glaubert Coutrin, sem problema algum. Desde que não houvesse todos esses crimes e essas barbaridades. Eu ia achar totalmente normal o deputado Adilásio. Ele queria ser deputado. E não estou falando do deputado Glaubert, não, porque é até um rapaz bom, um menino, não sei nem o que dizer, mas enfim,
O pai deu o cargo para o filho, dá cargo para noras em tudo quanto é lugar. E ninguém investiga nada. Eu quero saber quando vão parar para investigar Edmar Cotrim. Valdir Maranhão, essa piada que realmente, deputado Vinícius, eu realmente não consigo, deputado Adilásio, falar do deputado Valdir Maranhão sem rir, porque isso realmente virou uma piada, envergonha, deputado Edivaldo Maranhão. Isso não existe, é inacreditável o que aconteceu. Através da cabeça deste governador, que a gente não sabe o que passa, se tinha alguma fama de inteligente, foi-se por terra. Deputado Edilásio, ontem vieram me falar assim: deputada, viu que o governador falou que ele trocava conselhos com o Valdir Maranhão? Mas se eles trocam conselhos, é por isso que o Maranhão está assim. Provável, deputado Edilásio. Deputado Valdir Maranhão entrou num surto, e eu acho que Flávio Dino está no mesmo surto, e eles surtaram de uma vez. Agora, Flávio Dino, deputada Nina, ele usa verde e amarelo, ele não é mais Dilma, ele não é mais PT, ele, eu acho que daqui a pouco o deputado Otelino, ele não vai ser mais nem PCdoB. E fica essa brincadeira na política, sendo o nosso Estado, deputado Edilásio, sendo motivo de piada, deputado Wellington. Até quando vai acontecer isso? Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Já não é suficiente tudo que está acontecendo com o Estado, o governador acabando com o Estado, o governador liquidando com o Maranhão. Depois tem uma denúncia gravíssima, deputada Edilásio, para fazer. É um verdadeiro absurdo o que acontece nesse governo. É criminoso como as pessoas hoje são tratadas. Eu sempre disse, deputada Edilásio, hoje eu ouvi seu pronunciamento, falei tanto dessa emenda impositiva, tanto, que eu já estava chata. Mas o pior, deputada Edilásio, é que se nós trouxermos de novo o papel para esta casa assinar, esta casa não assina. Porque tem medo deste governador doentio, perseguidor. Esse governador que está com fama de maluco no Brasil inteiro, que ninguém aguenta mais nem ouvir falar, o povo do Maranhão envergonhado com ele, os deputados desta casa nem querem andar com ele, governador fraco, sem prestígio, só sabe tudo, joga a culpa no governo anterior, não faz nada que preste. E aí eu quero ver alguém subir nesta tribuna para me dizer uma obra, deputado Edilásio, uma obra que não tenha sido do governo anterior, que ele inaugurou, um hospital que não tenha sido do governo anterior, que ele tanto criticou, que ele inaugurou. Eu quero saber algo que foi dele, realmente dele, alguma coisa boa do governo dele nesse 1 ano e meio, alguém que me diga, que suba nesta tribuna e diga alguma coisa boa que o governador fez, porque não existe. Eu não sei em que mundo o governador está vivendo. Ele apoia 10 candidatos a prefeito, deputado Edilásio. Ele apoia o deputado Bira, ele apoia o prefeito Edivaldo. Ele não sabe para que lado ele vai.
Aí diz que apoia a Lisiane. Eu que não queria o apoio de... Te apoia, Wellington? Eu que não queria o apoio desse governador. Ele é completamente confuso. Aí, Neto, evangelista, deputado Edivaldo, preste atenção, deputado Edivaldo. O governador que disse que apoia seu filho para a candidatura a prefeito, até engraçado, deputado Edivaldo. Ele apoia os outros 10 candidatos a prefeito. E aí a gente se pergunta, é uma confusão que ele causa. Deputada, todo mundo diz que ele está apoiando. Deputada Andréia. Vossa Excelência ri. Que realmente é. Deputada Andréia, isso vem desde a eleição de presidente. Foi o Aécio, foi o Eduardo Campos, foi a Dilma, era a Marina, enfim. Eu sei que ele não ia perder. Quem ganhasse, ele estava. E só foi declarar voto no segundo turno. E aí hoje ele fala de ratos. Quem é ele para falar de ratos? Ele pode falar que não tem rato lá. Mas então, doido é quem quer o apoio dele para qualquer coisa que seja. Deputado Wellington, eu acho que Vossa Excelência não quer este apoio. Mas então, é um governador que não tem palavra. Eu estou dando esse exemplo de prefeitura só para mostrar, e aí falando muito seriamente agora, só para mostrar que é um governador sem palavra. Ele não honra aquilo que diz. Ele não honra os compromissos que assume. Se ele assumir um compromisso com Edivaldo, de que apoiaria Edivaldo Júnior para prefeito, que ele honrasse o compromisso dele, mas não. Ele vai para um, para outro, lança bira, lança não sei quem. Que governador é esse? Que é isso? Eu sempre digo, deputado Wellington, que as pessoas precisam ter... Muita gente se surpreende comigo, porque eu falo aquilo que eu acho. Mas eu penso antes de falar. Quando eu tenho certeza absoluta que aquela é a minha decisão, eu falo. O governador Flávio Dino, ele precisa refletir nas decisões que ele toma. E não ficar subestimando o povo, como se o povo fosse burro. Hoje ele está com Bira, amanhã com Edivaldo, depois com Wellington, depois com... O que é isso? Com Vossa Excelência não, né? Ninguém quer. Mas então, isso termina virando realmente as pessoas criando uma ojeriza. Sabe, todos os dias, denúncias, reclamações. E aí vem dizer, não é um governo corrupto, não é um governo... Ele teve a coragem, deputada Adilásio, de numa entrevista, dizer que ele não é um governo que não beneficia nem a família dele e nem os amigos dele. Os escritórios de advocacia dos amigos dele estão onde nessa história? De todos que eram sócios dele. Onde é que estão trabalhando? Ele não tem vergonha? Ou ele surta na hora que está dando a entrevista? Ou baixa alguma coisa nele? Que às vezes dá a impressão que o governador não está em si, deputada Adilásio. A prova foi essa da semana passada com o Valdir Maranhão. Uma loucura. Mas então, registrei aqui a minha posição e decepção com o que foi feito com o nosso Estado, virar sinônimo de piada nacional, por causa do Valdir Maranhão e Flávio Dino. Fiz o requerimento pedindo que o reitor da UEMA comparecesse aqui na Assembleia para nos esclarecer quais procedimentos estão sendo tomados sobre o caso do Valdir Maranhão ter recebido durante 1 ano e meio os meses de salário.
e também pedir para a Procuradora-Geral de Justiça tomar uma providência e comece a investigar o conselheiro Edmar Cutrim, começando pela questão do Thiago Maranhão. Porque o maior culpado na história não é o Thiago, é o Edmar. E na troca de favores que há nesse esquema que existe entre eles. Então, que os olhos do país se voltem realmente para cá, para acabar com esta bandidagem, para acabar com esta sem-vergonhice, para acabar de vez com isso que inunda a política de coisas que realmente, é por isso que a política, deputada Edilásio, não vai mudar nunca. A sensação, às vezes, que eu tenho, quando vejo muitos deputados, quando eu vejo aquela Câmara dos Deputados, muitas vezes sinônimo de piada, aquilo ali. Quando eu vejo deputados se agachando para governador dessa forma, realmente é para a gente parar para pensar se realmente existe um motivo para continuarmos na luta. Mas eu acho que quem acredita, quem tem fé na política, quem tem fé em Deus, sempre realmente arranja um jeito de continuar. Então, eu ainda estou arrumando esse jeito. Espero, tenho fé realmente que isso mude, por isso que eu estou na briga, estou na luta, por isso que eu me meto, por isso que eu falo, por isso que eu brigo e vou continuar sempre do jeito, da forma que eu acredito. Obrigada a todos.